Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje galera, na nossa aula nós veremos começar a apostila nova, tá? E estamos no módulo 36, 33, quer dizer, vamos trabalhar o Japão, tá? Primeiro conteúdo que vem no material de vocês é o Japão. O que nós vamos falar nessa parte da aula? Nós vamos falar dos aspectos naturais e origem de tudo isso, tá? Então nós vamos ver, por exemplo, os aspectos físicos, né? Falados sobre relevo, sobre os rios, a hidrografia, né? Nós vamos falar também um pouquinho sobre clima, sobre vegetação e localizar, né? Algumas das principais coisas importantes relacionadas ao Japão. Vamos que vamos, pessoal? Vamos lá? Então é o seguinte, ó. Primeiro de tudo, vamos localizar aqui, né? Então aqui estão as principais ilhas do Japão, tá? Então no Japão nós temos as principais ilhas com seus principais nomes. Eu vou colocar aqui para vocês, ó, em vermelho, tá? Pra ficar mais fácil de vocês olharem depois. Então aqui em cima, ó, nós temos Hokkaido, tá? Ó. Hokkaido. Ok? Aqui, essa parte maior aqui, ó, do Japão, essa parte maior aqui, ó, essa ilha maior do Japão, ela é chamada de Honshu. Inclusive, quando eu morava lá, eu morava aqui, tá? Em Honshu, nessa ilha Honshu, tá bom? Aqui, essa pequenininha aqui, ó, Shikoku, ó. Shikoku. E a última ilha, aqui embaixo, ao sul do Japão, é chamada de Kyushu. Então, olha só. Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu. Só faltou o Goku, né? Mentira. Então, pessoal, essas aqui são as principais ilhas do Japão. Uma coisa interessante. Do lado leste, né, do lado oriental, nós temos o oceano, ó, o Oceano Pacífico, tá? Desse lado aqui. E aqui, pessoal, em toda essa parte aqui, é o Mar do Japão, tá? Ó, vou colocar aqui, ó. Aqui é onde se localiza o Mar do Japão, certo? Então a localização é basicamente isso. Lembrando que o Japão, a formação dele é 70% ali de origem montanhosa, relevo montanhoso, tá? Formado por montanhas. Então nós vamos falar desses aspectos físicos, porque isso tem tudo a ver com o encontro de placas e principalmente o que isso gera, que são os terremotos, os tsunamis que nós vemos aí, tá bom? Bom, algumas características então do Japão. Vou começar primeiro com algumas características para vocês entenderem. Eu vou colocar desse lado, ó. É importante vocês anotarem tudo isso, tá? Montem o caderno de vocês aí, ó. Então o Japão nada mais é que um arquipélago que ele se localiza na parte leste, também conhecida como oriental, tá bom? E se localiza, lógico, no continente asiático, tá? Dentro da Ásia, tá bom? Dentro da Ásia, anota aí, por favor. Esse arquipélago, ele é formado não só por essas ilhas, eles têm outras ilhas menores. Então, o Japão, ele é formado ali por mais de, ó, aproximadamente, ó, 3.000 ilhas. Tem noção? Uma média de 3.000 ilhas, tá? Ele se localiza, a localização, o posicionamento geográfico do Japão, ele está no hemisfério norte, tá? Localiza-se no hemisfério norte e oriental. Então, ele está no hemisfério norte, na parte oriental, a leste. Tudo bem? Certo? Uma coisa interessante, hein? Em relação ao Brasil, nós temos 12 horas de diferença de fuso horário, tá? Eu vou colocar aqui, ó. 12 horas de diferença, ó, do Brasil, tá? Então, imagina, complicado, hein? Do outro lado do mundo realmente, literalmente, tá bom? Basicamente é isso, tá, pessoal? Vamos para os aspectos físicos, é o que mais pede aí nas provas, ó. Aspectos físicos. Pessoal, quando nós falamos aspectos físicos ou a geografia física,
é aquela geografia que vai trabalhar o relevo, clima, vegetação, hidrografia, tudo isso tem a ver com a parte física, tá? Vamos lá então, ó. O Japão, como eu falei para vocês, ele é formado basicamente por montanhas, né? 70% montanhoso. E nós falamos isso dentro da geografia física, que é uma geologia recente, né? Essa formação de montanha é a formação terciária, que nós chamamos, tá? Então anota isso, por favor, ó, aqui, ó. A geologia do Japão, ela é recente, porque a formação de montanha é a formação recente, tá? Nós chamamos de dobramentos modernos, né? Recente, tá bom? Ele é datado, ó, do período, quando nós falamos das eras geológicas, do período terciário, né? O surgimento das montanhas ali, tá bom? Certo? Então ele é, vamos até colocar aqui, ó, vou colocar por flechas aqui, acho que fica mais fácil, tá? Então nós temos no Japão um relevo que ele predomina, que é o relevo montanhoso, tá? Ó, montanhoso, tá bom? Eu vou até colocar aqui, ó, 70% do Japão é montanhoso, tá? Nós chamamos isso, as montanhas nós chamamos de dobramentos modernos, tá? Não esquece disso. Dobramentos modernos, tá bom? E o que isso promove? Esse encontro de placas tectônicas, né? Para você erguer montanha, você precisa desse choque, um movimento de convergência. Convergência é quando as placas se chocam uma na outra. Então eles promovem a formação de montanhas, mas ó, esse atrito gera o quê? Que tem de monte no Japão? Os famosíssimos terremotos. Tá? Então ali tem de monte, é muito complicado em relação a tudo isso. Tá? Eles sofrem com isso, é muito difícil, porque você não consegue prever ele, né? Bom, por ser um relevo recente, montanhoso, nós temos ali uma escassez de minérios. Tá? Por quê? Porque o minério ele se forma em relevo antigo, como por exemplo o nosso, em planaltos. Tá? Quando a geologia é antiga, você tem a formação de minérios, mas agora quando ela é recente, você tem escassez de minérios. Então o Japão ele é um grande importador de recursos minerais, principalmente do Brasil. Tá? Mas não é só minérios não, viu? O Japão ele é escasso também em combustíveis fósseis. Eu vou colocar aqui, então, escassez de minérios e combustíveis fósseis, tá? Voltados principalmente para o petróleo. Tá bom? Nós temos petróleo, nós temos também a questão do carvão mineral, tá? Então, pessoal, é difícil, porque o Japão acaba tendo que importar isso aí. Isso é muito importante para ter a base da economia, né? Os recursos minerais. E lá, por ser uma formação recente, acaba, de certa forma, sendo um empecilho para eles ali, tá? Outra coisa ruim no Japão é que, como é formada por ilhas, é a questão do espaço, né? Então, nós temos ali, ó, pouco espaço, tá? Tanto é que ali as casas são todas umas juntas bem na outra, ali é bem apertadinho mesmo, né? E esse pouco espaço, eles também têm uma grande dificuldade na questão da agropecuária, tá? Eu vou abreviar aqui, tá? Da agropecuária. Então, para você plantar, para você criar os animais, isso acaba sendo muito complicado, porque não tem muito espaço formado por ilhas, né? Tá bom? E olha só, se você tem encontro de placa, nós falamos que o Japão também é uma região vulcânica, tá? Região essa que o Japão se localiza, uma região vulcânica, tá? Tanto é que lá existe uma média, até vou colocar aqui para vocês, ó, de mais ou menos uns 190 vulcões, tá? Alguns ativos, aqui, pronto, não tem esse aqui não. Mais ou menos 190 vulcões, tá? Alguns ativos, outros não. O mais conhecido ali é o Monte Fuji, né? O grande cartão postal do Japão, Monte Fuji, certo? E por ele estar localizado numa região vulcânica, ele está localizado e faz parte do Círculo de Fogo do Pacífico. O Círculo de Fogo do Pacífico é uma região ali onde pega as regiões onde nós temos uma grande concentração de vulcões, né?
Então, se você pegar o mapa, aqui está a parte da Ásia, né? Desse lado está a América, ele forma como se fosse um círculo, né? O Círculo de Fogo do Pacífico. Por que de fogo? Por conta dessa grande quantidade de vulcões em atividade dentro do Oceano Pacífico, né, ali, ó. Tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre também aí, ó, como eu falei para vocês, do relevo montanhoso, mas eu vou até jogar aqui, ó, para separar o assunto, tá, ó? Vai ficar até mais fácil para vocês, ó. O relevo, então, como eu falei para vocês, né, o predomínio de montanhas, ó. Predomínio de montanhas, tá bom? Ó, vou até colocar aqui, ó, que 3/4 do território ele é montanhoso, tá? 3/4 do território é montanhoso. Nós temos planícies ali? Temos, mas no litoral, tá? Então, as planícies, elas aparecem principalmente nas bases litorâneas aqui, tá? Eu vou colocar aqui para vocês, tá? Ó, que lá também nós temos, ó, planícies, mas essas planícies, elas aparecem aonde? Olha lá, ó. Aparecem nas chamadas bordas litorâneas, ó. Nas bordas litorâneas, tá? No litoral principalmente, tá? E nessas regiões, essas bordas litorâneas, onde nós temos planície, se eles encontram dificuldade para, por exemplo, plantar, para o desenvolvimento da agropecuária, né, aqui da agricultura, são essas regiões onde eles vão se desenvolver essa agricultura. Então, ó, essas planícies, elas são, ó, aproveitadas para a agricultura, tá bom? Ela é aproveitada aí, ó, para a agricultura, o desenvolvimento da agricultura, tá bom? Bom, vamos à outra parte aqui, ó, vamos falar dos rios, tá? Ó, hidrografia. Vamos lá. Quando nós falamos de geografia, nós estamos trabalhando os rios, certo? Bom, no Japão tem grandes características de rios ali. Eles são rios, de certa forma, rios curtos, pequenos ali mesmo, acidentados, por quê? Porque tem grande queda de água por conta do relevo montanhoso, né? Então eles aproveitam essa queda d'água para construir algumas hidrelétricas. E de certa forma, né, eles usam a hidrografia para irrigação, principalmente dos arrozais ali, né? Porque a base da alimentação do Japão, dos japoneses, é o arroz, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês, ó, a hidrografia, ó. Nós temos rios curtos e acidentados, tá? Rios curtos e acidentados. Acidentados por quê? Porque é um relevo montanhoso, tá? Esses rios curtos, nós chamamos aí, ó, de área diminuta, tá? Quando nós temos rios curtos, tudo bem? E quando nós temos rios em relevo acidentado, nós temos queda d'água. E isso pode ser aproveitado e muito para a construção de hidrelétricas, tá? Para fornecimento de energia. Mas o Japão, ele depende muito da energia nuclear ali, tá? Porque como os rios são curtos, então eles precisam se desenvolver muito, né? Então eles acabam tendo que buscar outras fontes para gerar energia, tá? Uma delas é a energia nuclear, tá bom? Lembra quando deu terremoto, houve a explosão em Fukushima? É o vazamento de radioatividade, né? Então esse é o grande problema, o grande medo deles, né? Então, ó, outra coisa em relação à hidrografia, como eu falei para vocês, que eles utilizam muito, ó, para a irrigação. A irrigação do quê? Dos arrozais, tá? Ó, dos arrozais, tá? Então, eles acabam aproveitando, de certa forma, isso, tá? É basicamente isso quando nós falamos de hidrografia, certo? Agora, eu vou colocar aqui desse outro lado, porque não cabe aqui. Vamos falar um pouquinho sobre clima e vegetação do Japão. Vamos lá, então. Lembra que o clima muito frio ali, né? Neva. No verão esquenta demais e a vegetação acompanha o clima, né?
Bom, vamos lá então. Como nós falamos do clima, o Japão, pessoal, ele é atingido por duas correntes marítimas, que isso vai influenciar muito a questão, principalmente da pesca ali, né? Então, ó, nós temos, olha só, vou colocar aqui para vocês, ó, nós temos a corrente marítima, ó, eu vou abreviar marítima, tá? Uma corrente marítima quente. Ela é chamada, essa corrente marítima, ela é chamada de Kuroshivo. Kuroshivo, tá? É uma corrente quente. E essa corrente quente, ela vem principalmente, ó, da região do sul do Japão, tá? Ó, do sul do Japão. Espera que já eu vou desenhar, vou explicar ela para vocês, tá? E na parte norte nós temos uma outra corrente, mas essa corrente ela é fria. Então, ó, nós temos uma corrente marítima fria, tá? Essa corrente marítima fria, ela é chamada, ó, vou colocar aqui porque não tem espaço. Ela é chamada de Oyashivo, ó. E ela vem do norte do Japão, tá? Ela vem do norte do Japão. Olha só, eu vou até desenhar aqui para vocês, ó, em vermelho, corrente quente, azul, corrente fria, tá? Eu vou começar pela quente, ó. Quando nós falamos em corrente quente, ela vem do sul. Por que do sul? Porque está mais próximo, entre aspas, do Equador. Então, do sul ela vem quente, ó. É que eu não queria estragar o desenho aqui. Eu vou supondo, tá? Que essa corrente ela suba aqui, ó. Ela vem aqui, uma corrente quente, ó. Corrente marítima quente. E ela se encontra com uma corrente marítima fria, porque aqui está mais próximo do polo. Então, ela desce fria. Então, em cima fria, ó, corrente fria, ela é chamada de Oyashivo, corrente marítima fria. E ao sul, uma corrente marítima quente, chamada de Kuroshivo. Eu faço para decorar assim, ó. Oyashivo fria, Kuro, uma pessoa curada, ela se esquenta, né? Você tá com gripe, você tem que se esquentar, entre aspas, né? Então, corrente quente, Kuroshivo, corrente fria, Oyashivo. Por que que isso é importante? Porque isso acaba favorecendo principalmente, pessoal, a questão marítima, a vida marinha, né? O desenvolvimento de peixes aqui nessa região, que é a base da alimentação do japonês, né? O peixe. Isso é favorecido por conta do encontro dessa corrente. Então, o encontro da corrente quente com a corrente fria, ela promove águas com temperaturas boas para o desenvolvimento, principalmente da atividade pesqueira, né? Que eles utilizam muito no Japão. Vou até colocar aqui, ó, se vocês quiserem, ó, como uma observação, a OBS, a famosa OBS, que essas correntes, ela favorece, né, ó, ela favorece o quê? A vida marinha e o desenvolvimento principalmente dos navios que eles acabam capturando esses peixes, né, que é a base da alimentação deles, né? Então, ó, vou colocar aqui para vocês, tá? Ó, é importante para a produção pesqueira, tá? No Japão, é importantíssimo, tá? Certo? E ó, uma característica importante que eu esqueci de falar aqui para vocês, tá, pessoal? Ó, essa corrente quente do Japão, aqui, ó, que vem do sul, ela se origina principalmente, ó, ela vem principalmente das Filipinas, tá, ó? Ela vem principalmente das Filipinas, ela se origina basicamente ali, mais ao sul do Japão, nas Filipinas, tá? Bom, olha que interessante, ó. Então, eu vou colocar aqui para vocês, ó. O norte do Japão, ó. Isso eu tô falando de massa de ar, tá? Tô relacionando agora o clima em relação às massas de ar. Então, no norte do Japão, pela proximidade do Círculo Polar Ártico, nós temos ali, ó, a formação de massas de ar fria, tá? Nossa, ficou horrível isso aqui. Massa de ar fria, tá? O que que isso promove? O que que essa massa de ar fria promove? Ela promove aí, ó, invernos rigorosos, tá? Invernos rigorosos. Então, pode ocorrer e ocorre, né,
nessa região aí do norte, com essa massa de ar fria, né? A precipitação de neve, tá? Ó, precipitação de neve. A primeira vez que eu vi neve foi lá no Japão. Muito legal, tá? Frio demais, mas eu gosto do frio, então favoreceu, tá? E no sul do Japão, ó, na parte sul do Japão, nós temos massas de ar, o que? No sul? Quente, né? Massas de ar quente, tá? E o que isso traz para o Japão? O que essa massa de ar quente traz? Bastante chuva, tá? Ó, chuvas abundantes para o território, tá bom? E, lógico, né? Essa massa de ar quente, quando ela vem, ela promove aí, ó, verões muito quentes no Japão, tá? E abafa mesmo, viu, galera? O calor que sobe, meu Deus do céu. Aquece demais ali, essa chegada da massa de ar quente no verão, tá? E o que tá faltando? A vegetação. Vou colocar aqui para vocês, ó. Vou falar rapidinho sobre a vegetação do Japão. Lembrando que essa vegetação, ela acompanha o clima, né? Então, nós temos aí, ó, vegetações parecidas com a vegetação de tundra, a vegetação de coníferas que aparece lá na Europa, no Canadá, né? Nós temos as coníferas principalmente, né? Nós temos as florestas ali no Japão, florestas chamadas de florestas caducifólias, que é aquela floresta que nós temos principalmente na Europa, onde você tem aquela mudança, né, das tonalidades de cor das folhas. Então ela começa verde, quando ela vai mudando do verde, amarelo, vermelho, laranja, marrom e cai. Ela cai quando chega no outono, né? E o inverno fica sem nada de folhas. Então nós temos essa vegetação também ali, tá? Bom, vou até colocar aqui para vocês, ó, que nós vemos lá a vegetação. Nós temos o aparecimento da vegetação parecida com a tundra, principalmente no norte, né? Aquela vegetação rasteira que aparece principalmente em regiões, ó, de montanhas, tá? E o Japão, como é montanhoso, aparece essa vegetação parecida com essa ali, tá? Nós temos também a presença da vegetação parecidas com as coníferas, tá? No Japão, que nada mais é, ó, as coníferas são o quê? Os pinheiros, tá bom? Com a casca grossa, as folhas pontiagudas, as ciculifoliadas, né, que nós chamamos, tá bom? Eu vou colocar uma flecha aqui, ó, que é a outra vegetação que aparece, como eu falei para vocês, que são as florestas, ó. As florestas caducifólias. O que são florestas caducifólias? Que caem as folhas, né? No outono, tá? Caducifólia que as folhas caem e muda a tonalidade de cor. Ela acompanha a estação do ano, tá? E isso é interessante porque, olha só, 50%, tá, do Japão, do país ali, ó, apresenta floresta, tá, ó. Apresenta floresta. Então eles cuidam bastante ali, tá, pessoal? Então é basicamente isso. Espero que vocês tenham de certa forma entendido ali e relacionado a importância do Japão sobre a aula disso, tá bom, pessoal? Grande abraço para todos vocês e vamos para os exercícios aí. Abraço.